Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli, aqui do canal Feras do Rádio no YouTube e também do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo, acesse radioamantes.com. Eu estou aqui nesses espaços sempre trazendo para vocês novidades, informações, memória, enfim, tudo isso que está ligado a esse veículo que eu e vocês amamos, que é o rádio. E já deixo também aquele convite aqui relacionado ao canal do YouTube. Curta, compartilhe, comente e não esqueça de ativar o sininho para você ter acesso a todas as nossas atualizações. E hoje eu venho aqui com mais um bloco de respostas a comentários de leitores, tá? Então já vou deixar aqui na tela, porque realmente os 3 últimos vídeos sobre a Transamérica, né? A volta ao passado da Transamérica, a grade de programação em 1986 e também as escalas da Rádio Bandeirantes na década de 1980 renderam bastante comentários e correções também. Eu pisei na bola e estou aqui também com a ajuda de vocês para a gente poder, então, corrigir erros e também agora, depois eu quero registrar os comentários de vocês. Então, eu já começo aqui com o Alessandro Santos, que ele já me puxa a orelha, que ele coloca aqui correções a alguns pontos do vídeo, né? Ele até colocou as marcações e, primeiramente, eu falei que lá sobre a Olimpíada de Moscou, eu disse que o Brasil ganhou 5 medalhas, mas na verdade não, ele ganhou 4 medalhas, inclusive estão aqui todas elas, 2 de ouro, ambas na vela, com Eduardo Penido e Marco Soares na classe 470, e com Alexandre Welter e Lars Bjornström, da classe Tornado, 2 de bronze, com o João do Pulo no salto triplo, e na natação, revezamento 4 por 200 metros livres. E aqui, essa outra correção que eu preciso fazer, é uma correção que, inclusive, até essa aí que me chateou mais, porque eu cometi um lamentável equívoco, eu até já peço desculpas por ele. Ele diz aqui, né, o Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos até 1980 era realizado no circuito de Watkins Glen, no estado de Nova York, em Long Beach, que era realizado o Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos. Aliás, após 1982, o Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos passou a ser em Detroit, e a última vez que a Fórmula 1 esteve em Long Beach foi em 1983. Então, esse aqui, acho que foi o pior erro de todos, porque eu confundi leste e oeste, fiz uma salada mista aqui na minha cabeça e dessa forma saiu essa confusão. Mas agradeço ao Alessandro pelo toque e peço desculpas aí pela falha. Prometo que ela não vai mais se repetir, tá? Então, realmente, confundir essa questão de leste e oeste dos Estados Unidos é dose para mamute. Mas vamos seguir aqui em frente. E também tem aqui mais comentários e mais uma correção do Alessandro. Em 1986, a programação do rádio era bem criativa e variada, e nenhum público se sentia órfão, já que na época ainda não havia TV por assinatura, e só estavam disponíveis 7 canais de TV aberta na Grande São Paulo, e internet, bem, era coisa de ficção científica. Então, o público buscava entretenimento em meios analógicos, como revistas, jornais e cinema. Aqui, só um ponto aqui, eu acho que ele buscava informação nos jornais e nas revistas, né? E aí também o entretenimento era no cinema, além, logicamente, do rádio e da TV. E aqui uma outra correção, o programa jornalístico citado, ele até coloca aqui a minutagem do vídeo, não era Brasil Consultores, mas Brasil Constituinte. Como em 1986 houve eleições que formaram o Congresso Constituinte, que originou a Carta Magna, promulgada em outubro de 1978, esse programa deveria abordar perspectivas para a constituição da nova república. Mais uma falha aí, na hora realmente eu não consegui enxergar direito, e aí mandei um Brasil Consultores, tá? Mas obrigado aí pela correção, mais uma vez, peço desculpas, tá? Não temos aqui compromisso com erro, todo erro será corrigido, tá? E aí a gente segue adiante, o importante é isso aí. Vamos lá. Mais mensagens aqui. Ramiro Moraes diz que já ouviu a Rádio Piratininga de São Paulo, e também ele volta aqui dizendo que naquela época ele dormia com radinho de pilha, ouvindo até às 11h30 da noite. Aí o Jailson Pereira deixa aqui um comentário que me deixou bastante curioso, que ele diz aqui: meu pai dormia de noite com o rádio de pilha ligado, mas depois da queda de avião no Ceará em 1982, o pai dele nunca mais dormiu com o rádio ligado à noite. Então, Jailson, queria saber mais sobre isso, o que aconteceu? Ele estava dormindo, aí entrou a notícia da queda do avião, ele se assustou? Conte mais essa história aí, que ela parece ser bem interessante, tá? Então, eu também, eu deixo o rádio ligado, né? Então,
Eu também faço isso. O problema é que às vezes acaba a pilha e também acaba a bateria, né? Então, mas sempre dá para carregar depois. Vamos lá. Mais mensagens aqui, um bloco grande aqui. O Newton Reis Hermenegildo, ele pede para eu não me esquecer que o J. Júnior fez parte do sketch do rádio, comandado pelo inesquecível Fiore Gilhote. Valdeci Lopes, da rádio A Marca do Evangelho, diz aqui que essas reportagens são muito legais, que trazem a lembrança da época de ouro do rádio brasileiro. Nesse período, ele ouvia as rádios de São Paulo e de outros estados pelas ondas curtas durante o dia, e quando chegava a noite, as AMs eram sintonizadas com som praticamente local. Até a próxima. Ramiro Moraes diz aqui que ele acompanha o Fiore, Mauro Pinheiro, Roberto Silva, J. Ávila, Alexandre Santos e Enio Rodrigues. Só fera aqui, hein? Desses aqui, curioso, né? Desses todos, o único que está vivo dessa lista que você mandou é o Alexandre Santos. Luiz Wagner Calcado Machado, ou Calçado Machado, me perdoe. Até hoje, a Jovem Pan usa essa vinheta de gol do refrão da música Replay. Aí me pergunta, será que tem os anúncios da Record AM 1000 kHz nos jornais da época? Tem sim. Eu posso depois destacar aqui alguns, porém, eles não são anúncios voltados ao público, eles são anúncios mais voltados ao mercado publicitário, tá? Lembra aquele anúncio? Tem até um comentário sobre isso que o Robson deixou, mas daqui a pouco eu chego nele. Mas os anúncios da Rádio Record, eles falam mais para o mercado publicitário, mas eu posso deixar registrado aqui, tá? Vamos lá. A Zilda Aparecida Siqueira, ela pede para a gente falar um pouquinho aqui da 91,3 de São Paulo, né? Ela quer saber em que ano que entrou a rádio, falar um pouquinho da rádio 91,3. Essa não é muito difícil de falar, não. Era Manchete FM, ela entrou no ar em 1980, ficou um bom tempo no ar, chegou a ser uma das rádios aí que brigava pela liderança no Ibope nos anos 80, depois aí acabou decaindo aí, junto com as outras emissoras, os outros veículos do Grupo Block. Depois ela acabou sendo arrendada pela Igreja Renascer, a Rádio Gospel, Manchete Gospel, durante algum tempo também foi veiculado nessa frequência. Depois, não sei se vocês lembram, mas o Grupo RBS de Porto Alegre chegou a comprar os 91,3, ficaram pouquíssimo tempo com ela, até hoje é um mistério no Rádio de São Paulo, não por falta de perguntar, eu lembro que na época eu perguntei, mas a menina lá da assessoria de imprensa não quis falar se a rádio era deles, não, quais eram os planos, eu lembro disso, eu cheguei até a correr atrás disso, na época que eu ainda estava no Rádio Base. Mas, de qualquer forma, hoje, os 91,3, essa faixa é ocupada hoje pela Disney FM, tá aí até agora, né, eles não tivemos grandes alterações aí no projeto da Disney FM, diziam até que poderia entrar a ESPN, mas realmente os gestores da Disney não pensaram nisso até hoje e mantém essa programação aí jovem da Disney FM. Vamos seguir. Sobre a veiculação da Cidinha Livre, quem escreve aqui é o Diogo Silva. Em São Paulo, não seria o esquema semelhante à veiculação dos programas radiofônicos do Silvio Santos no Rio de Janeiro? Pela minha descrição, o programa da Cidinha na capital tinha comentários sobre televisão. E ele lembra aqui que a Tupi, além da novela, os alvos preferenciais dos comentários dela eram o Jornal Nacional, sim, também lembro disso, às segundas-feiras o Fantástico, também lembro disso. Digo isso porque comentários faziam parte da segunda hora do programa diário dela, aqui na Tupi, entre 10 e 10 e meia. Será que essa parte do programa da Tupi não seria reaproveitada no programa da capital? Então, Diogo, eu vou falar um pouquinho mais como é que era o programa da Cidinha. O programa começava 13h e ela interagia com os repórteres da equipe de jornalismo da Rádio Capital, que entravam de vários pontos de São Paulo, com vários assuntos relacionados à cidade de São Paulo. Então, ela fazia essa interação com a equipe de reportagem, tá? Então era um programa para São Paulo, não era um programa. Essa segunda parte que você falou, a parte em que ela fazia os comentários sobre televisão, até poderia ser gravada, mas essa primeira, que ia da 1 até as 2h30, e tinha também o Quando Fala o Coração, que é um quadro que até hoje também está no ar na Tupi. O Quando Fala o Coração também entravam ouvintes aqui de São Paulo. E aí, a partir das 2h30, por aí, ela fazia os comentários sobre televisão. Então, eu imagino que essa parte sobre os comentários da televisão era gravada, mas a primeira parte, a primeira hora e meia do programa dela era ao vivo, e aí a minha curiosidade era,
De onde é que ela fazia isso? Será que era algum puxadinho lá da Tupi? Será que... Eu não sei, acho que era muito difícil, não saberia dizer onde ficavam os estúdios da capital lá, não sei se de repente era um esquema mesmo como a Benito fazia antes da mudança lá, porque parece que o estúdio do SBT era perto do estúdio da Tupi, então lá saía correndo e ia para lá, então não sei como é que é hoje. Mas o programa da Cidinha, ele foi um programa 100% regional, tá? Ou vamos dizer, 80% regional, e aí a parte da televisão, como era algo mais ou menos nacional, que ela falava na Globo, ela descia o sarrafo na Globo, então não precisava não precisava ter coisas locais. Mas de qualquer forma, fica aí essa lembrança do programa da Cidinha Campos na Rádio Capital em São Paulo. Vamos lá. Mais interações aqui. Franco Carlos está hoje morando em São Miguel Arcanjo e tem um restaurante, é o que nos informa o Guy Ecker. E o Rodrigo Nascimento, aí ele vai falar aqui do Adrenalina. O Adrenalina será com dance music atual ou flashbacks? Dançantes, né? Flash House e Eurodance. Deveria voltar o Transa Louca, aquele com o Rui, que tinha as vinhetas de zoeira. É verdade, né? Ele sempre deixava uma pergunta no ar, né? E aí, uma pergunta zoeira, as respostas eram zoeira e entrava aquelas vinhetas. Talvez hoje não, né? Hoje, por causa dos tempos mudaram, muita coisa dos anos 80 e 90 realmente não iriam fazer sucesso aqui, iriam dar muita polêmica aqui no rádio de hoje. Deixa eu fazer uma lembrança, aliás, um aviso, né? Vai ter muito barulho aqui hoje, né? Infelizmente aqui esse prédio onde eu moro tem muita agitação em qualquer hora do dia, da noite, inclusive da noite, tá? Então, mas aí eu peço desculpas aí, tem gente usando máquina, batendo, enfim, de qualquer forma, eu conto com a compreensão de vocês. Eu tenho pouco tempo para poder gravar, não é todo momento que eu consigo gravar esses vídeos aqui para vocês, tá? Mas eu espero que esse ruído não esteja incomodando. Vamos lá. Mais informações, mais comentários. Gaecker diz aqui, o programa Oswaldo Betil à tarde não era sertanejo, mas sim popular, com a leitura de uma história, e somente o programa das 10 da noite e das 3 da manhã eram sertanejos. E Paulo Barbosa, até o fim do seu contrato com a Globo, começava às 6h55 e não às 8. O Gaecker continua aqui, alguns horários não estão corretos, o João Carlos Maciel começava à meia-noite e ia até às 3, quando entrava o Altieres Barbeiro até às 5h30. E aí começava o Eli Correia, que voltou para a Record do ano anterior, né? 1985, né? Colocou aqui o ano passado, mas ele deve estar se referindo ao ano anterior, porque o vídeo era de 1986, né? E aí, então, ele voltou em 1985. Mais interações aqui. Robson Leandro da Silva, grande fotógrafo, camarada, diz aqui, muito bom, eu acho interessante ver como nesses anúncios o locutor e os repórteres tinham destaque. Ele faz uma exclamação aqui, caramba, e que anúncio criminoso esse que falava das diferenças de classe, hein? Absurdo. É verdade. Lembram do anúncio sobre os anunciantes, né, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, realmente, mas aí, claro, eu acho que todo mundo aqui haverá de entender que era o espírito da época, né, nos anos 80, então, infelizmente, as coisas funcionavam assim, né. Faltou um tiquinho para resvalar para o preconceito puro e simples naquele texto, tá? Mas, de qualquer forma, infelizmente, repetindo, as coisas eram diferentes, hoje mudaram bastante, hoje existe respeito, né, que as pessoas confundem muito politicamente correto com respeito. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais isso, e aí eu acho que os tempos mudaram e um anúncio como aquele certamente nunca iria ser aprovado pelo cliente, nunca iria ser publicado. Claro que ele iria ser feito de uma outra forma, né? Não iria ser um texto tão comprido quanto aquele, mas de qualquer forma, fica aí um registro de época. Vamos seguir aqui, mais informações, mais comentários, aliás. Obrigado, Edna Maria, que deixa aqui que o nosso trabalho merece like. Obrigado. Gaecker, volta aqui. Por muitos anos, a voz padrão da Rádio São Paulo foi o competente Nelson Robles, e quando foi montada a última programação popular em 1987, para o time, o saudoso José Maria Sacchetti, que trabalhou na Rádio Capital e, por último, na Super Rádio Tupi. José Maria foi a voz padrão, né? Voz padrão também da Bandeirantes em muitos momentos. O Romildo diz aqui, curti todos esses programas e era simplesmente uma época nostálgica, quem viveu, viveu. O Flávio
Flávio PS Sam. Sem programação, da Transamérica ele está falando, sem programação já era. Aqui em Recife, nem locutor para interagir tem mais, só locutores e comentaristas esportivos e uma aberração de programas esportivos que só mudam de nome e passam um dia repetindo o mesmo conteúdo. Um completo desastre no FM, e o Ricardo aqui deixa a concordância dele em forma de lágrima. Cláudio Beto, a Transamérica falta ter mais programação, mixagens exclusivas das músicas que não encontra na web, especiais das tais bandas, novo programa musical, covers da mesma música cantada por diferentes pessoas, gringas e até novos brasileiros com voz parecido, traduzindo a tal letra da música. Deixa aqui várias ideias, hein? Alô, Fábio Faria. O futebol deveria diminuir o horário só dos debates esportivos e acelerar ao vivo o áudio dos fofoqueiros de clubes, seleções no stream de vídeo da rádio, tipo 2 horas no YouTube, menos 1 hora, acelerar. Olha a maldade aqui, gente. Mas tá, fica o registro do Cláudio Beto, ele tá pedindo para acelerar, né? O pessoal lá dos debates da Transamérica. Que maldade, mas tudo bem, vamos nessa. Tá, o Marcelo PS diz aqui, faltou o programa naftalina, mas Marcelo, a programação toda já é uma naftalina, né, da Transamérica. Vamos aqui. Júnior Santos, parabéns por nos proporcionar essa nostalgia da programação da rádio na capital paulista, que ele pede para a gente trazer mais programações, tanto dos anos 80 como nos anos 90 no Rádio Paulistano. Em Manaus, pelos acervos que ele viu no Jornal do Comércio, aos domingos, na Rádio Baré, era assim, Ciranda da Cidade, jornada esportiva com a equipe esportiva Fórmula 1, Terceira Visão, programa espírita, Projeto Minerva e Baré na sua noite de domingo, fechando a grade de domingo. Olha que curioso, né? Eu lembro que o Projeto Minerva, pelo menos aqui em São Paulo, era de manhã. Na Bandeirantes era às 9 da manhã, das 9 até as 9h45. Isso em 83, tá? Que era a época que eu ouvia mais, era o Pedro de Alcântara, que entrava lá com um show de domingo e ele interagia com os ouvintes. Inclusive, eu participei uma vez com o Pedro de Alcântara no show do domingo, liguei lá, pedi uma música, a gente brincou no ar e foi muito divertido. Eu tenho muito carinho pelo Pedro de Alcântara, um dos grandes radialistas desse país. O André Maciel, ouvi muitas notícias, 20 notícias com Antônio Guzman e Lucas Neto na Gazeta AM. Esse programa também passou na Super Rádio Tupi e na Rádio Trianon, exatamente, Rádio Trianon AM 740. Eu bati já um papo com o Lucas Neto nos estúdios não nos estúdios, mas nos bastidores da Trianon, grande figura. Mais comentários. Não sei por que eu estou dizendo que é informações, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Parabéns pelo resgate e comentários, diz aqui o AP Araújo. Quem sabe um dia alguma emissora disponibiliza aqui do YouTube a programação inteira de um dia normal nesse período e não apenas fragmentos. A Bandeirantes é que aparenta ter o áudio mais preservado. Eu não sei, amigo, eu acho difícil, viu? Eu acho que o mais próximo que a gente tem é um dia inteiro de programação, claro que fragmentado, né? Mas esse foi fragmentado pelo proprietário da mídia, né? Que é o Felipe Braga. Só procura aqui, Relíquias no Rádio. Mas eu estou me referindo à programação da Rádio Tupi em setembro de 1978. Lá tem vários programas. Tem o programa do Luiz Aguiar, tem o programa do Eli Correia, tem um jornal com o Ney Gonçalves Dias e o Joseval Peixoto. O Joseval Peixoto, inclusive, fez um jornal na Tupi no final de tarde. Enfim, é o que mais próximo que a gente tem de um dia de programação. Eu acho difícil alguma outra emissora ter isso disponibilizado. Eu acho que se vai ter alguma coisa totalmente fragmentada, né? A gente não sabe como é que funcionava a política de armazenamento e de arquivamento de programação nas emissoras. Cada uma tinha uma política diferente, ou não tinha também. Vamos aqui com outras informações, né? O Júnior Santos de volta aqui. Parabéns sobre as escalas da Rádio Bandeirantes, tomara que possa vir mais vídeos desse tipo, só que das grandes rádios como Record, Jovem Pan. Aí ele fala aqui sobre Fast Club, ele vai jogar a segunda divisão do estadual local no segundo semestre, boa notícia, e esse jogo contra o Cosmos, na época, tinha sido registrado um dos maiores públicos da história do Vivaldo Lima, é o Vivaldão, né? E numa das pesquisas do Jornal do Comércio, na Hemeroteca Digital, tinha um anúncio da Rádio Baré para o jogo. A partida começou por volta das 3 da tarde, mas a Baré abriu os trabalhos por volta das 11 da manhã, 11h30 da manhã do dia 9 de 3 de 1980, data da partida. Lógico, né? Um amistoso de gala contra um time internacional que tinha muito prestígio na época, o Cosmos, com certeza, a Rádio Baré deitou e rolou.
E o Felipe Mota diz aqui, a nova Transamérica, não tirando o esporte, pode fazer o que bem entenderem. E é isso aí, meus amigos. Esses foram, então, os comentários que vocês deixaram, as correções também. Agradeço aí pela interação de vocês. Mais uma vez, peço desculpas pelos vacilos, né, pelos erros. Prometo que eu vou me policiar para que isso não aconteça. Tentar fazer uma coisa mais produzida e não confiar aqui, ó. Que às vezes isso aqui trai a gente muitas vezes, mas eu fico feliz que vocês estejam gostando desse projeto aqui, dessa fase aqui do Radiamantes e do Férias do Rádio, e prometo que vai ter mais. Logo mais tem mais, como diria Fábio Massari. É isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima.